Hoje vamos falar sobre IVA e, em concreto, sobre as chamadas operações triangulares. Antes, quero agradecer-lhe muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, da fiscalidade e das finanças empresariais. Na Certform desenvolvemos um amplo conjunto de cursos onde matérias de fiscalidade são desenvolvidas. Se consultar o site da Certform, em certform.pt, na parte de e-learning e live streaming, vai encontrar toda a oferta formativa que atualmente estamos a desenvolver. Em e-learning, através da nossa plataforma de e-learning e em live streaming. Em e-learning desenvolvemos matérias de IVA, muito especialmente no curso prático de Fiscalidade IVA, mas também no curso prático de Contabilidade e Fiscalidade com Informática Aplicada, no curso de pós-universitário de especialização em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças da empresa, e no curso prático de Gestão Fiscal, IRS, Segurança Social, IVA, IRC e Impostos Diferidos, e no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada. Todos estes cursos são cursos com matérias de fiscalidade e todos envolvem um módulo sobre o IVA. Mas vamos então falar sobre as operações triangulares. O que é que são operações triangulares no que diz respeito ao IVA? Vamos imaginar o seguinte. Uma empresa portuguesa adquire mercadorias a uma empresa ou a uma entidade alemã por 100 mil euros, para revenda a uma empresa espanhola por 110 mil euros. As mercadorias seguem diretamente da Alemanha para a Espanha sem passarem por Portugal. O esquema vai resultar no seguinte. Vamos imaginar então que a empresa portuguesa, à qual eu vou designar por Estado-membro 1, Estado-membro da União Europeia, vai comprar a uma empresa da Alemanha, denominado Estado-membro 2, mercadorias. E essas mercadorias, elas não serão enviadas da Alemanha para Portugal para depois seguirem para a Espanha. Não. As mercadorias seguem diretamente da Alemanha para a Espanha. Vejam que se forma aqui um triângulo, por isso é denominada operação triangular. O Estado-membro 1, Portugal, que compra mercadorias a um Estado-membro 2, Alemanha, que por sua vez, essas mesmas mercadorias são diretamente enviadas da Alemanha, do Estado-membro 2, para a Espanha, aqui designado por Estado-membro 3. O Estado-membro 2, a Alemanha, corresponde à saída dos bens e o Estado-membro 3, a Espanha, a entrada dos bens. No fundo, o sujeito passivo A, aqui nacional, Portugal, efetua aquisições de bens a países da União Europeia, uma aquisição à Alemanha, mas os bens não entram em Portugal. Seguem diretamente para a Espanha, para serem vendidos à entidade cliente B. Aqui designamos o Estado-membro 1, o sujeito passivo A, Portugal, o Estado-membro a quem são faturados os bens, porque a entidade alemã vai ter de faturar estes bens à entidade portuguesa. E o Estado-membro 2, designado pelo sujeito passivo C, a Alemanha, é o Estado-membro de saída dos bens, e o Estado-membro 3, aqui a Espanha, o sujeito passivo de Espanha, é designado pelo Estado-membro de chegada dos bens. Porquê que isto é designado por uma operação triangular? Vejamos o seguinte. O que é que são operações triangulares
de acordo com o código, concretamente, do regime do IVA nas transmissões intracomunitárias. De acordo com o artigo 8º deste mesmo regime, as operações triangulares são definidas pelo facto de o circuito documental, ou seja, a faturação, não acompanhar diretamente a movimentação física dos bens, sendo que os intervenientes estão estabelecidos em países comunitários. Muito importante é que tratar-se-á de uma pura triangular quando os três intervenientes sejam sujeitos passivos em 3 Estados-membros diferentes. Exatamente como aqui acontece. O Estado-membro 1, Portugal, o Estado-membro 2, Alemanha, e o Estado-membro 3, Espanha. Esta é uma operação triangular, é uma pura triangular. E quando as entidades, e nós aqui vamos trabalhar isto na perspectiva da entidade portuguesa, e desde que a entidade A, que é a entidade portuguesa, faça prova que os bens foram transmitidos à entidade B, que será a da Espanha, e na fatura a emitir a B a designe como devedora do imposto, não é passível de tributação a aquisição intracomunitária desses bens, nos termos do artigo 8º, número 2 e número 3, do regime do IVA nas transações intracomunitárias, que é o denominado RITI. Vejam que, do ponto de vista de faturas, e vamos traduzir isto, por exemplo, em valores. Vamos dar aqui este exemplo que eu estou a desenvolver, mas vou concretizar através de valores para talvez ser mais fácil compreender. A empresa portuguesa adquiriu mercadorias à empresa alemã por 100 mil euros para revenda a uma empresa espanhola e vai revender por 110 mil euros. As mercadorias seguem diretamente da Alemanha para a Espanha sem passarem para Portugal. Assim, com base nos valores, será mais fácil identificar que, uma vez que a empresa A portuguesa compra mercadorias à empresa C da Alemanha, claro que a empresa C vai ter de faturar à empresa portuguesa por 100 mil euros essas mesmas mercadorias. Por sua vez, as mercadorias são revendidas pela empresa portuguesa à empresa espanhola. Só que as mercadorias não seguem de Portugal para a Espanha, não. Uma vez que elas já estão na Alemanha, são diretamente levadas, transportadas para a empresa espanhola, da Alemanha para a Espanha. E então, uma vez que a empresa portuguesa, depois de comprar as mercadorias à empresa alemã por 100 mil euros, as vende, a empresa portuguesa vende-as à empresa espanhola por 110, a empresa portuguesa vai ter de emitir fatura à empresa espanhola. E esta situação, do ponto de vista da declaração periódica do IVA da empresa portuguesa, ela vai ser resolvida da seguinte maneira. Bom, eu já tinha dito que, desde que a empresa A faça prova que os bens foram transmitidos à empresa B e na fatura a emitir à empresa B, que é a espanhola, a designe como devedora do imposto, não é passível de tributação esta aquisição intracomunitária de bens nos termos do artigo 8º, número 2 e 3 do Código do IVA. Do ponto de vista declarativo, do ponto de vista da declaração periódica do IVA, o que é que a empresa a empresa portuguesa, deverá fazer? Bom, terá de fazer duas coisas na declaração periódica do IVA. Em primeiro lugar, indicar na declaração do IVA o valor da fatura que lhe foi emitida pela empresa C da Alemanha. E essa fatura foi de 100 mil euros. Isto será declarado no campo número 14. Ou seja, na declaração periódica do IVA, no campo número 14,
A empresa portuguesa declara 100 mil euros. Este campo número 14 é um campo para aquisições intracomunitárias, mas que não são tributadas em IVA. Portanto, não há aqui uma correspondência da base tributável ao imposto a favor do Estado. No imposto a favor do Estado não temos nada, porque esta operação não é, como já foi visto, tributada. Mas tem de ser declarada no 14, no campo 14. Depois, também terá de declarar ainda, numa segunda fase, o seguinte. Mas já agora, só para completar, eu disse que terá de indicar na sua declaração periódica de IVA o valor da fatura que lhe foi emitida pela entidade C, a tal aquisição intracomunitária Alemanha. No campo 14, já vimos e já coloquei. E isto para efeitos de cruzamento de informações entre Estados-membros. É este o fundamento. E a segunda etapa, ainda, uma vez que a nossa empresa vai revender esta mercadoria para o cliente sujeito passivo de Espanha, sendo que as mercadorias são transportadas diretamente da Alemanha para a Espanha, e aqui trata-se de uma transmissão intracomunitária, então vai ter de inscrever o valor de 110 mil euros, o valor da venda à empresa espanhola, já no campo 08 da declaração periódica do IVA, valor correspondente à fatura emitida à entidade B de Espanha. Então, na declaração periódica do IVA e no campo 8, ao nível das bases, vamos colocar 110 mil euros. Trata-se aqui de uma transmissão intracomunitária que não tem correspondência em termos de IVA a pagar, porque não é tributada. As transmissões intracomunitárias não são tributadas na origem, serão tributadas no destino. Ou seja, o destino desta mercadoria é Espanha. Para além disto, ou seja, para além de colocarmos os 110 mil euros no campo 08, este mesmo valor ele deve ser incluído na declaração recapitulativa como operações do tipo 4, operações triangulares, artigos 8º e 15º do RITI. Embora sem incluir o seu valor no campo 07 da declaração periódica, porque já vimos o valor de 110 mil euros, ele na verdade teve de ser incluído no campo 08. Então a nossa entidade, ao preencher a declaração recapitulativa, vai ter de identificar Espanha como o prefixo ES, vai ter que colocar o número fiscal do adquirente, vamos inventar aqui um número qualquer, e depois vai inscrever o valor de 110 mil euros e identificar esta operação como uma operação triangular. Esta é a fase de preenchimento desta declaração recapitulativa, que é uma declaração distinta da declaração periódica do IVA, mas tem de haver o preenchimento das duas. Normalmente nós preenchemos a declaração recapitulativa quando colocamos na declaração periódica, quando a declaração periódica tem valores respeitantes ao campo 7. Mas também neste caso, apesar de ser o campo 8, terá de haver esta correspondência destes 110 mil euros de transmissão aqui intracomunitária à entidade espanhola, terá de haver esta correspondência do ponto de vista da declaração recapitulativa, identificando Espanha, o número de identificação fiscal da entidade espanhola, o valor e depois a identificação do tipo de operação triangular tipo 4. 1 são as não compreendidas no tipo 4 e 5, 4 as operações triangulares, 5 seriam as prestações de serviços, portanto esta claramente é uma operação triangular. E portanto será assim que ela é declarada. E desta forma vai ser no destino, ou seja, a entidade B, o cliente sujeito passivo de Espanha, que lá, em Espanha, vai ter de liquidar IVA no território espanhol,
caso a entidade A de Portugal não possua registro para efeitos de IVA naquele território. Considerando que não possui, vamos então determinar que é a entidade espanhola que, em Espanha, vai ter de lá proceder ao pagamento do IVA, do imposto, através do reverse charge. Portanto, será a entidade compradora adquirente que vai pagar o imposto no seu próprio país. Muito obrigado por ter visualizado este vídeo. Até uma próxima oportunidade. Até breve.